A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã. Aqui quem vos fala é a irmã Cátia, uma simples serva de Deus, obreira do Senhor. Às vezes não entendemos a permissão de Deus, o porquê das nossas orações aos nossos olhos parecerem levar uma eternidade para ser respondida, o porquê de vivermos dias difíceis, dias de aflição. Mas a palavra ela vai dizer sobre uma mulher que viveu dias de aflição, mas que permaneceu firme na fé. Uma mulher que, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Uma mulher que era estéril, mas que se tornou mãe de filhos. Ela não se tornou apenas mãe de um filho, mas ela se tornou mãe de filhos. Essa mulher é Ana. Ela sabia muito bem o que ela queria e ela não se conformou com tudo aquilo que ela estava vivendo, que estava sendo contrário à oração dela. Ela queria gerar filhos, mas ela vivia uma vida de esterilidade. E como se não bastasse, ela ainda tinha uma rival, que diz a palavra que essa rival, ela provocava excessivamente para irritar. E a palavra também vai dizer que um homem de Deus, um sacerdote chamado Eli, ele teve Ana como embriagada. A conclusão que ele chegou, porque ele não conseguia ouvir a voz de Ana, não saía voz quando a Ana orava, somente os lábios dela se moviam. Então ele chegou à conclusão de que Ana era uma mulher embriagada, uma mulher que se dava ao vinho. Essa foi a conclusão que o homem de Deus teve de Ana. Mas ela focou no abençoador, e enquanto ela não viu as orações dela se materializando, se tornando um testemunho para a glória de Deus, ela não desistiu, ela não parou de orar, ela permaneceu firme na fé. E tudo aquilo vinha da parte de Deus, era permissão do Senhor que Ana não gerasse filhos, porque o nosso Deus, ele sabe de todas as coisas. Então o Senhor, ele sabia que essa amargura de Ana, toda aflição, daria um bom testemunho para a glória de Deus. Então, Ana era uma serva de Deus, uma mulher de Deus, uma serva do Senhor, mas não é porque ela era uma serva de Deus que ela foi poupada, né, de passar por aflição, por amargura. Às vezes nós achamos que, né, por sermos servos de Deus, que vai ser tudo fácil, vai vir tudo com facilidade. Não vem não, meus irmãos. É com luta, muitas das vezes é com choro, é com oração e às vezes com amargura de alma. Então eu te convido a abrir a palavra de Deus no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 10 somente. Diz assim: Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela, né, que a palavra se refere a Ana, diz que com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Às vezes nós choramos e ficamos só no choro, não tomamos uma posição, né? Só chorar não resolve. Nós temos que colocar nossa fé em ação, nós temos que permanecer firmes no Senhor, porque o Senhor, ele é a nossa rocha, e rocha nenhuma há como nosso Deus. Glória a Deus e aleluia. Perceba, irmãos, que Ana, ela permaneceu firme na fé. E nada pôde abalar a fé de Ana. Ela foi até o fim. Ela pode ter orado com amargura de alma e chorado abundantemente. Ela passou por aflições, mas ela se manteve firme na fé. Ela não saiu da presença de Deus. Por tudo aquilo que estava acontecendo com ela, ela não virou as costas para o Senhor.
ela não deixou de buscar ao Senhor, ela não deixou de expor aquilo que estava no coração dela, a amargura na alma. Ela expôs tudo aquilo diante de Deus. Depois disso, Ana fez um voto ao Senhor. E nesse voto, ela pediu ao Senhor para atentar para a aflição dela, para não esquecer dela, lembrar dela e dar um filho homem. E ela pediu um filho homem ao Senhor. E o voto que ela fez com o Senhor, ela disse que ela o daria todos os dias de sua vida. E sobre a cabeça desse filho não passaria navalha. Só que ela estava sendo observada por um homem de Deus, o sacerdote Eli, que enquanto ela fazia essa oração com amargura de alma, orava, chorava abundantemente, só os lábios de Ana se moviam. O sacerdote não conseguia ouvir a voz de Ana. E ele chegou à conclusão, ele entendeu que Ana estivesse embriagada. Então agora Ana, além de estar passando por um momento difícil de esterilidade, de não poder gerar filhos, ela passava por um momento em que a sua rival, a outra mulher de seu marido, porque diz a palavra que Eucana, marido de Ana, tinha duas mulheres, Ana e Penina. E Penina gerava filhos, dava filhos a Eucana. E Ana não, porque o Senhor tinha cerrado a madre de Ana. Isso vinha da parte de Deus, era permissão do Senhor, e às vezes não entendemos o porquê passamos por algumas situações, mesmo sendo servos e servas de Deus. Mas o Senhor permitiu que Ana não gerasse filhos, porque diz a palavra no versículo 5, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. Eu vou ler aqui com os irmãos, a partir do versículo 4, do capítulo 1. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, e assim fazia ele de ano em ano. Ponto. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava. Por isso chorava e não comia. Eu voltei aqui, irmãos, para ler, porque eu li o versículo 7 inteiro sem respeitar ponto e vírgula, e não devemos ler a palavra de Deus assim, né? Porque senão ela fica fora daquilo que está sendo dito. E assim fazia ele, ou seja, Eucana, né? O marido de Ana e Penina, de ano em ano. Ele subia para sacrificar ao Senhor. E aí, nisso que ele subia, ele levava Penina, seus filhos e filhas, e levava Ana, que era a mulher que ele amava, a qual ele dava a parte excelente. Só que Penina irritava muito, aproveitava daquela situação, que estariam juntas ali, e ficava irritando Ana, porque Ana não podia ter filhos. Mas era permissão do Senhor, vinha da parte de Deus, e Ana não se conformou. Ana poderia ter se conformado, porque no coração dela ela poderia achar assim, a parte excelente é minha, meu marido me ama e tá tudo bem, tá tudo ok. Só que Ana sabia muito bem o que ela queria. Ana queria gerar filho. Ana queria ser mãe. Ana queria que o abençoador materializasse as orações que ela fazia, que era de ser mãe, de gerar filho. E ela focou no abençoador. E aí está a diferença. A diferença é quando focamos no abençoador e não na bênção. A diferença é quando nós perseveramos na fé.
A diferença é quando nós não saímos da presença de Deus, não abandonamos, não viramos as costas para o Senhor quando passamos por momentos de aflição, quando passamos por amargura de alma. Mas temos que permanecer firmes na fé, para que aquela amargura, aquela falta, aquela esterilidade venha se transformar numa bênção. Aquela esterilidade venha a ser transformada, materializada numa bênção, num testemunho. E foi isso que Deus fez na vida de Ana, para a glória dele. Porque o Senhor sabia que de Ana sairia um grande testemunho para a glória dele. E que essa palavra, esse testemunho, viria para abençoar outras vidas além de Ana. O milagre aconteceu porque Ana perseverou, porque ela focou no abençoador e não na bênção, porque mais à frente, no capítulo 2, quando ela vai cantar as maravilhas que Deus fez, ela canta que, no capítulo 2, versículo 2, não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, rocha nenhuma há como nosso Deus. O Senhor, ele é a nossa rocha, e nós temos que estar firmados na rocha, para que nada venha nos tirar da presença dele. Aqueles que focam somente na bênção correm o risco de perder a salvação eterna. A maior bênção que Deus tem para nós não são bênçãos materiais, não são filhos, mas a maior bênção é a salvação eterna. Então, se nós fizermos como Ana, que permaneceu, perseverou, firme na fé, se fizermos como Ana, que focou no abençoador e não na bênção, nós estaremos prontos para receber de Deus o milagre na nossa vida, para recebermos a bênção, para que venhamos gerar testemunho para a glória dele. Mantenha sua fidelidade no Senhor. Talvez o Senhor esteja te preparando ainda para receber a bênção. Talvez este não seja o momento, você precisa crescer mais espiritualmente para a glória de Deus, porque há bênçãos que às vezes nos tiram da presença de Deus, quando nós não focamos no abençoador. Então se prepare para receber a bênção de Deus. Se prepare para ver o seu milagre materializado para a glória de Deus. Se prepare para gerar testemunho para a glória de Deus. Fique firme na fé, firme na rocha, focando no abençoador. Porque não há outro fora dele, e rocha nenhuma há como nosso Deus. Essa é a palavra, meus irmãos. Receba em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus.